de hoje, pessoal, nós estamos na unidade 5 do livro didático e tem tudo a ver com a nossa atividade mapa. Na verdade, tanto essa aula quanto a aula que vem, vocês vão utilizar bastante os conteúdos abordados para realizar a atividade mapa, tá bom? Então, essas duas aulas vão falar de resíduos sólidos e na aula de hoje vamos falar sobre geração, classificação, coleta e transporte. Na próxima aula, a gente vai mais para a parte de gestão, de destinação, reciclagem, enfim, os processos que vão ser subsequentes. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de começar com essa pergunta de onde vêm os resíduos sólidos. Quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente pode pensar tanto naqueles que estão sendo gerados nas nossas residências, quanto nas atividades humanas em geral, tá? E a primeira classificação dos resíduos sólidos é justamente a atividade quais eles estão sendo gerados. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês de várias classificações de resíduos sólidos quanto à sua geração. Então, primeiro nós temos os resíduos domiciliares, que são aqueles gerados, né, por nós nas nossas residências. Temos os resíduos de limpeza urbana, que são os resíduos gerados na limpeza de praças, né, das calçadas e tudo mais. E nós temos uma grande classe aqui, que são os resíduos sólidos urbanos. Qual que é a diferença dos resíduos sólidos urbanos para essas duas classificações que eu mencionei? Resíduos sólidos urbanos, ele vai englobar tanto os resíduos domiciliares quanto os resíduos de limpeza urbana e ainda vai adicionar os resíduos da varrição, tá? Então, quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos, a gente tem que pensar domiciliares, limpeza urbana e varrição, beleza? Falando em outras atividades, agora a gente vai para a parte industrial, a parte comercial. A gente tem os resíduos de estabelecimentos comerciais e também de prestadores de serviço. Temos resíduos dos serviços de saneamento básico. Lembra lá nas aulas passadas que eu comentei com vocês? Tanto na aula de tratamento de água quanto na aula de tratamento de efluentes. Lembra que eu disse que lá nos decantadores primários são gerados resíduos sólidos, chamados de lodo, ali no fundo do tanque? Então, esse lodo, ele precisa ser tratado de uma forma especial. Então, por isso que existe uma classe somente para ele. Então, são os resíduos de serviços de saneamento básico, água e esgoto, ok? Temos também, então, os resíduos industriais, e aqui, né, assim como os efluentes industriais, que a gente comentou na aula passada, eles têm uma ampla variabilidade de características, de volumetria, de gravimetria, tá? Por isso que é uma classe importantíssima, principalmente quando a gente fala em classificação. Temos aqui os resíduos de serviços de saúde, que são aqueles resíduos gerados nas clínicas, nos hospitais, nos laboratórios, ok? Todos aqueles que têm algum tipo de contaminação biológica. Temos os resíduos sólidos da construção civil. A gente sabe que a construção civil é uma grande geradora de resíduos sólidos diversos também, né? Existe uma grande preocupação quanto aos resíduos da construção civil, e aqui a gente vê cada vez mais tecnologias de reciclagem bem interessantes. Temos os resíduos agro-silvopastoris e, por fim, os resíduos de serviços de transporte, né? Por que que precisa ter uma classe exclusiva para os serviços de transporte? Porque, na verdade, o ponto da destinação vai ser diferente do ponto de geração. Estou gerando um resíduo aqui, né, durante a viagem ali, pensando no avião, pensando num caminhão, num ônibus, eu vou estar descartando esse resíduo em um outro ponto. E principalmente quando a gente fala de uma viagem internacional, isso é uma situação bem crítica, tá? Principalmente pensando em contaminação. Então, por isso que esse tipo de resíduo ele é tratado individualmente, beleza? Vamos ver aqui os comentários de vocês, se já tem algum comentário legal por aqui.
Ok, vamos seguindo aqui. Bom, lembra que eu disse que os resíduos sólidos urbanos englobam os resíduos domiciliares, mais os resíduos de limpeza urbana e mais resíduos de varrição. E aqui eu trouxe alguns dados para vocês sobre os resíduos sólidos urbanos, tanto quanto a composição, quanto a parte ali de coleta, como que está o Brasil atualmente. Então, essa aqui é uma caracterização chamada gravimétrica, uma caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos. Então, no Brasil, quando a gente analisa os resíduos sólidos gerados ali nos nossos municípios, a gente tem uma grande porcentagem de resíduos que são matéria orgânica. Então vamos pensar ali, né? O resto de alimentos, matéria orgânica, os resíduos de poda são matéria orgânica. Então, de fato, a gente tem uma grande porcentagem aqui desse tipo de resíduo. Aqui temos uma, uma contribuição significativa também dos resíduos plásticos, são resíduos recicláveis. Depois entra papel e papelão, também como resíduos recicláveis. E se a gente pensar, né, que a gente tem uma taxa de reciclagem tão baixa, considerando, né, o volume de resíduos que tem potencial de reciclagem, a gente acaba ficando até um pouco desanimado, né, pessoal? Bom, depois a gente tem aqui uma grande porcentagem, opa, na verdade, 10,40% que são o papel e papelão, tá? Esse 15,5% são os rejeitos. Rejeitos, pessoal, qual que é a diferença quando a gente fala de resíduo sólido comum para rejeito? Rejeito é aquele tipo de resíduo que não tem destinação nenhuma. Não consigo fazer reciclagem com ele, não consigo reaproveitar, então, realmente, a única solução para ele é a destinação final. É isso que a gente chama de rejeito, tá? Cada vez mais, a gente, com as tecnologias avançando, essa lista de rejeitos tem diminuído, tá? E a lista de resíduos que podem ser reciclados ou reaproveitados, ela está aumentando bastante, tá? E depois nós temos também, né, um tipo de resíduo que é bem crítico, que é essa embalagem multicamada aqui, que é um grande desafio para a gestão de resíduos sólidos, porque as oportunidades de reciclagem delas são muito baixas. O que seria uma embalagem multicamada? É aquela embalagem de salgadinho, pessoal, por exemplo, que tem o interior dela é de metal e o exterior dela é de plástico. A gente pode pensar também nos tubos de creme dental. Então, as indústrias elas têm uma grande dificuldade de reciclar esses materiais. Então, realmente, a grande maioria, a grande volumetria dela é destinada nos aterros sanitários, e isso se torna um grande problema para o meio ambiente, ok? Então, vamos olhar aqui para o gráfico que traz aqui o panorama dos resíduos sólidos urbanos no nosso país. A gente tem aqui uma taxa de coleta, ó, taxa de cobertura regular do serviço de coleta de resíduos. Pensando em coleta e pensando também em destinação correta no aterro sanitário. A gente tem uma porcentagem de 90,4%, tá? Não é uma porcentagem ideal, a gente tem se esforçado bastante para chegar nos 100%. E aqui, o grande destaque do Brasil é a região sudeste, que tem a maior porcentagem em comparação às outras regiões do Brasil. E falando, né, em destinação correta, vocês sabem que o lixão é conhecido nosso, né, e ele tem sido visado a desativação de todos os lixões do Brasil, porque eles são inadequados, causam uma série de impactos ambientais. Então, estabeleceu-se uma meta de desativação de todos esses lixões e a substituição para aterros sanitários, tá? Em 2024, existia uma meta que não deveria mais existir lixão nenhum, tá? Era 2024 a meta inicial.
mas a gente já está aqui em 2024 e sabemos da existência de vários lixões ainda, então foi prorrogada essa meta e esperamos, né, que em breve nós tenhamos a 100% ali da destinação em aterros sanitários, tá? Mas aqui a nossa métrica mais atual seria, ó, de 62,5%, não, na verdade 73,7% de aterro sanitário, e a gente ainda tem uma porcentagem de 14,3% em lixões. Isso é bem crítico, pessoal. Aqui o pessoal falando, ó, o Felipe falando que lá onde ele mora ainda tem lixão, né? São vários municípios ainda que ou se tem lixão ou tem o aterro controlado, que está aqui, né? O aterro controlado é um lixão disfarçado, né? Eu costumo falar isso. É um lixão disfarçado, até tem algumas tecnologias para minimizar a poluição ambiental, mas está longe de ser um aterro sanitário com todas as condições para evitar a poluição do solo, a poluição do lençol freático, a poluição dos recursos hídricos superficiais. Ok, pessoal? Vamos ver os comentários de vocês. Aqui o Fábio perguntando: professora, concreto é rejeito? Não é rejeito, Fábio. Concreto é um resíduo e tem potencial de ser reciclado ou reaproveitado. A gente já vai falar um pouquinho sobre os resíduos da construção civil. Então vamos lá. O Marcelo perguntando, ó, qual que é a maior diferença entre aterro e lixão? Isso é um assunto que vai ser na próxima aula, pessoal. Vou falar bem detalhadamente a diferença de aterro e lixão. Fica a dica aí para vocês não perderem a próxima aula. Ok? Vamos lá, que tem bastante conteúdo. Falando do processo de resíduos sólidos, pessoal, desde a geração até a destinação final ou processos de reciclagem. Primeiro, então, a gente tem a geração, né, ou nas nossas residências, ou nas indústrias, ou no nosso comércio. Existem vários pontos de geração aí que a gente pode identificar. O segundo passo, que eu costumo dizer, que é o passo mais importante, e de fato a gente tem uma unidade do nosso livro didático somente para isso, é a classificação. E a classificação, pessoal, dos resíduos e a segregação, ou seja, né, a divisão desses resíduos e armazenamento em locais separados, eles vão ditar o sucesso de todo o processo aqui, tá? Então, é a etapa mais importante que a gente tem quando a gente fala de resíduos sólidos. E aqui a gente vai estudar uma norma importantíssima, que é a NBR, a BNT 10.004, de 2004, que essa é a norma que vocês vão utilizar na atividade mapa de vocês, tá? Essa é a norma de classificação que vocês vão utilizar na atividade mapa. Essa norma aqui, pessoal, como eu disse para vocês, se não me engano, acho que foi na nossa segunda aula ao vivo que teve uma dúvida, essa norma está em revisão, já passou por consulta pública, agora está em fase de análise e revisão mesmo, né, de todo o texto. Mas o que está em vigor ainda, até hoje e possivelmente até o final do ano, é a ABNT 10.004, tá bom? Ela que vai nos ajudar a classificar os resíduos de forma geral. A gente tem depois as normas específicas que a gente vai falar mais à frente, mas de forma geral é a ABNT 10.004, beleza? Então tá, gerei, segreguei, classifiquei aqui. Agora eu vou acondicionar temporariamente, né? O que a gente chama de acondicionamento temporário. Então, né, nas nossas casas a gente tem as lixeiras e nas indústrias, enfim, nos laboratórios, hospitais, a gente tem os abrigos temporários, que também precisam estar de acordo com o tipo de resíduo, né? Cada tipo de resíduo vai demandar um tipo de acondicionamento. Então, muito importante isso.
Depois a gente vem para a fase da coleta e transporte. E isso também vai variar, se vai ser um município, se vai ser uma empresa especializada, isso também varia de acordo com a classificação dos resíduos. E aqui a gente tem 3 oportunidades. Ou vai acontecer a destinação final, no caso dos rejeitos, tá? Vamos, destinar adequadamente ou num aterro sanitário ou num aterro, de um tipo de resíduo específico, tá bom? Então a gente vai destinar e esse resíduo vai ser tratado individualmente. Ou aqui a gente pode adotar algum processo de reciclagem ou de reaproveitamento. Vocês sabem qual que é a diferença entre reciclagem e reaproveitamento? Vamos lá, coloca aí nos comentários se você sabe. Enquanto isso, bom, a gente já viu aqui a diferença de resíduo e rejeito, né? O rejeito é aquilo que vai para a destinação final, que não tem mais nenhuma utilidade, e o resíduo é o que a gente pode provisionar ou a reciclagem ou o reaproveitamento. E a diferença entre esses 2 processos é a seguinte: vamos pensar no reaproveitamento, que é mais fácil. O reaproveitamento, vamos imaginar uma garrafa plástica. Eu utilizo aquela garrafa plástica, consumo, né, o que tem dentro, vamos pensar numa água, num suco, enfim. Eu consumo esse produto e daí eu pego essa garrafa plástica e vou reutilizá-la, reaproveitá-la para a mesma finalidade. Então eu vou utilizar como uma garrafinha de água para levar para o meu trabalho, enfim, eu estou utilizando esse resíduo na mesma forma original, sem passar por nenhum processo. Isso é reaproveitamento. Agora, a reciclagem, para reciclar um material, eu vou precisar conduzir a algum processo de transformação, tá? Então, eu vou triturar, por exemplo, essa garrafa plástica junto com outros resíduos plásticos e vou transformar em uma outra embalagem. Isso é um processo de reciclagem. Passou por processos de transformação. E daí eu posso utilizar esse resíduo para a mesma finalidade ou para outra finalidade, beleza? Essa é a diferença entre reciclagem e reaproveitamento. Vamos ver aqui se vocês acertaram. Ó, reaproveitamento significa utilizar novamente um produto, algumas vezes modificando as suas propriedades físicas, mas mantendo a mesma composição química. Na verdade, assim, quando esse resíduo ele passa por algum processo, a gente já costuma falar que é um processo de reciclagem, tá? Simples fato de triturar o material e transformar em outro estou conduzindo o processo de reciclagem, tá? Deixa eu ver. Olha aqui. O reciclar é transformar em outro produto e reaproveitar é usar novamente sem mudar as suas características. É isso mesmo, isso mesmo. Exatamente, pessoal. Obrigada aqui pela participação. Então vamos em frente. Falando aqui, teve uma dúvida, né, de como são classificados os resíduos sólidos. Agora a gente vai para a etapa de classificação, tá? Vamos falar da norma 10.004, que eu falei que é aquela norma geral que classifica os resíduos sólidos, tá? Olhando para essa imagem vai ficar mais fácil de vocês entenderem e depois a gente vai para alguns exemplos aqui para fixar bem o conteúdo. Então, os resíduos sólidos, eles vão ser classificados primeiramente em resíduos perigosos e resíduos não perigosos. O que seriam os resíduos perigosos, que a gente chama de classe 1? Seriam os resíduos que têm uma ou mais dessas características listadas aqui. Ou vai ter a característica de inflamabilidade, ou corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Se eu tiver uma,
sequer dessas características, eu já classifico automaticamente esse resíduo em resíduo perigoso, resíduo classe 1, tá? Bom, vamos pensar então que é um resíduo não perigoso, tá? Não tem nenhuma dessas características aqui, então eu não posso chamar de classe 1, eu vou chamar de classe 2. Classe 2, resíduos não perigosos, e aí eu vou precisar conduzir mais análises para a próxima classificação, que seria classe 2A ou classe 2B. Classe 1 não vai se subdividir, é simplesmente resíduo perigoso, e o resíduo classe 2 vai se subdividir em classe 2A e classe 2B. Classe 2A seriam os resíduos não inertes, ou seja, vai ter uma dessas três características aqui: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. E aqui a gente faz uma análise bem interessante, porque às vezes nem sempre é tão óbvio assim essa classificação, tá? A gente já vai falar de alguns exemplos que são meio controversos. Mas de forma bem simples, a gente vai imaginar que a gente vai colocar esse resíduo em aqui um recipiente com água. Vamos colocar esse resíduo aqui por um período de 7 dias, se não me engano, é isso que diz a norma. Por 7 dias eu vou deixar esse resíduo aqui em contato com água. Aí depois eu vou analisar essa água que esteve em contato com o resíduo. Se essa água teve modificações em suas características físico-químicas, lembra que a gente estudou nas aulas passadas sobre os parâmetros de qualidade? Se eu tiver alterações nesses parâmetros de qualidade, quer dizer que houve uma reação ali, né? Possivelmente de biodegradabilidade ou de solubilidade em água. Então, se houve mudanças nessa água, significa que o resíduo não é inerte, tá? Então, a gente já classifica ele aqui como classe 2A. Agora, se eu deixei esse resíduo aqui, não houve nenhuma mudança, ele é um resíduo inerte, ou seja, não reagiu, não reage tão facilmente, tá? Então, ele vai ser um resíduo classe 2B, tá? Existem pessoas que chamam esses resíduos não inertes de resíduos não recicláveis e os resíduos inertes como resíduos recicláveis. Só que é um pouco perigoso pensar nisso, por quê? Quando a gente pensa, aqui eu deixei por último esses dois exemplos, o papel e o plástico. O papel e o plástico são resíduos recicláveis, todo mundo sabe, mas a sua classificação é classe 2A, tá? Porque se eu deixo aqui o papel e o plástico em contato com água por 7 dias, vai haver ali a modificação na qualidade da água. Então, eles levam a classificação 2A, tá? Existem alguns autores até que classificam como 2B, mas minha opinião aqui é que a classe 2A seria a mais correta. Mas, né, como existe bastante discussão sobre isso, na nova versão da BNT 10.004, possivelmente a gente vai matar essa parte aqui, tá? A primeira versão que está sendo revisada, ela já classifica somente em classe 1, classe 2, acabou por aqui a classificação. Ou é perigoso ou é não perigoso. Não preciso classificar em inerte e não inerte justamente por essas controvérsias que a gente tem relacionadas aos resíduos recicláveis, tá bom? Olha aqui o João falando. Vidro é inerte, geoplástico é não inerte. É isso mesmo, João. Essa é a classificação correta. Aqui a Rafaela falou, ó, quando o plástico estiver contaminado com sangue no frigorífico, daí é uma outra situação, né? Vai ser um resíduo com potencial de contaminação biológica. Mas é isso mesmo, gente. É essa a, a lógica realmente. Beleza? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente treinar na classificação.
E eu gostaria que vocês participassem aqui também no chat. Vamos começar, olha, pelas pilhas, baterias e lâmpadas. O que vocês acham? Como vocês acham que esses resíduos são classificados? Pilhas, baterias e lâmpadas. Pensem aqui nas características, né, que levam o resíduo a ser considerado como perigoso e depois as características que levam o resíduo a ser classe 2A. Não é muito difícil pensar aqui, né? Pilhas, baterias e lâmpadas têm características de toxicidade, reatividade e também de inflamabilidade, então a gente já logo classifica como perigoso, tá? Isso aqui não é óbvio, né? Não é tão difícil de se imaginar. Agora, coloquei algumas coisas não tão óbvias aqui. Por exemplo, lodo de estação de tratamento de água e lodo de estação de tratamento de esgoto. O que vocês acham, pessoal? Aqui, o que eu posso dizer para vocês é que depende, tá? Lá na estação de tratamento de água e na estação de tratamento de esgoto, de efluentes, a gente precisa tratar esse lodo, né? A gente não vai descartar esse lodo logo de cara. A gente vai precisar passar ali por processos de digestão e tudo mais, até para diminuir essa carga patogênica. Então, lá no final, pessoal, quando o lodo já está tratado, ele já não tem características perigosas mais. Por isso, a gente pode enquadrar, na grande maioria das vezes, como resíduos classe 2A. São resíduos não perigosos e não inertes. Agora, o lodo de galvanoplastia, o que vocês acham? Galvanoplastia, a gente consegue imaginar que nesse lodo vai ter metais pesados. Então, se tem metais pesados, a gente tem características aqui de reatividade e toxicidade. Então, é um resíduo perigoso, tá? Óleos lubrificantes, a gente também classifica como resíduos perigosos. Aqui os resíduos da construção civil, como teve gente que falou, ó, o tijolo, vidro, isopor, são resíduos classe 2B, tá? Considerados aqui como resíduos inertes. Na verdade, o isopor ali depende, tá? Mas, de forma geral, os resíduos da construção civil são classificados como classe 2B. A gente tem as tintas, pensa ali, né? São compostos químicos e tudo mais. Então, são resíduos perigosos. E também é importante a gente pensar que não só as tintas são resíduos perigosos, como também todos os resíduos sólidos que tiveram contato com tinta. Então, pensa ali num pincel. Eu utilizei esse pincel para pintar uma casa. Ele pode ser classificado como classe 2A? Não, né? Ele está contaminado com aquela tinta, então acaba sendo classificado como resíduo perigoso. Beleza? É isso, pessoal. Muito legal a participação de vocês. Ok, vamos em frente. Então, a norma 10.004, a BNT 10.004, como eu disse, é uma classificação geral. Agora, dependendo do tipo de resíduo, então vamos voltar aqui na classificação dos resíduos. A primeira classificação, né, que a gente trouxe aqui segundo a finalidade. Cada resíduo aqui, pessoal, vai ter a sua legislação específica, tá? Então, a legislação mãe é a 10.004, só que dependendo do tipo de resíduo, da geração do resíduo, eu vou ter uma legislação específica. Por exemplo, os resíduos da saúde, os resíduos agrícolas, os resíduos de construção civil, todos eles têm umas normas específicas, tanto para classificação quanto processo de gerenciamento. Por isso que no livro didático, né, tem uma dica aqui, ó, que se deve consultar as normas de cada um deles para realizar a sua gestão adequada, ok? Vamos falar então sobre os resíduos industriais. Apesar de ser um tipo especial, o que manda, né, acaba sendo também a NBR, a BNT 10.004. A BNT 10.004. A BNT 10.004 tem ali um anexo, o anexo
A e B, que tem uma série de resíduos industriais, tá? Então, a gente acaba utilizando ela, ou, dependendo se for um tipo de resíduo muito específico, vai ter uma legislação específica para ele também. Mas, de forma geral, segue esse fluxo aqui, que é bem semelhante com o que eu falei para vocês. Primeira pergunta que a gente se deve fazer quando se trata de resíduos industriais: o resíduo tem origem conhecida? Se sim, a gente vai fazer a segunda pergunta. Consta nos anexos A e B, que é aquela lista gigantesca de resíduos que eu falei para vocês que tem na, na 10.004? Se tiver aqui no anexo A ou B, a gente já classifica logo de cara como resíduo perigoso classe 1, tá? Agora, se o resíduo não está nos anexos, a gente vai precisar conduzir diferentes ensaios químicos para conseguir identificar alguma característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Se tiver alguma dessas características, vai para resíduo perigoso. Caso não tiver essas características, como eu disse, ele vai ser classificado como classe 2, tá? E a gente vai conduzir aquele experimento de deixar o resíduo em contato com água aqui. Se ele tiver, se essa água tiver concentração desses parâmetros num valor superior ao que está lá na norma, a gente vai classificar como não inerte, ou seja, classe 2A. Caso não tiver, classe 2B. Então, a gente usa basicamente a norma 10.004, assim como eu comentei com vocês, para tratar os resíduos industriais, ok? Vamos lá. Aqui eu trouxe, pessoal, um exemplo, vocês vão gostar, né, de eu estar falando isso, da indústria de sucos. Aí a gente vai lembrar da atividade MAPA, que eu trouxe uma problemática da indústria do suco de laranja. Então, o primeiro passo da atividade MAPA é justamente citar alguns resíduos gerados nessa indústria e depois classificar de acordo com a norma 10.004. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, pessoal, de resíduos para a gente pensar assim. Eu quero que vocês pensem um pouco fora da caixa, porque senão a gente pensa no processo de produção e a gente vai pensar ali, a indústria de suco de laranja, o que eu vou ter de resíduo? Eu vou ter a casca, eu vou ter frutas inteiras e vou ter sementes, o bagaço, e é isso. Eu quero que vocês pensem um pouco além, porque quando a gente vai fazer a identificação dos resíduos sólidos em uma indústria e depois, né, a classificação, a gente precisa pensar em todos os resíduos, pessoal. Todos os resíduos que estão diretamente ligados ao processo produtivo ou indiretamente, tá? Por isso que é uma infinidade de resíduos que a gente precisa pensar para fazer o gerenciamento. Então, pensando ali na laranja, logo de cara a gente vai pensar em frutas, cascas e sementes, tá? Mas a gente tem também embalagens vazias. Então, pensa lá que no processo produtivo, eu vou adicionar um produto químico, um estabilizante, um conservante. Esses produtos químicos vêm em embalagens. Eu adiciono no suco de laranja, vai sobrar aquela embalagem. O que eu vou fazer com essa embalagem? Preciso pensar nisso. Então, é um tipo de resíduo gerado. Os resíduos das embalagens mesmo, eu estou embalando o meu suco de laranja e pode ser, né, que tenha algum resíduo, alguma sobra de embalagem nesse processo, lá no processo de invase. Então, temos aqui resíduos também. Nós temos o lodo, pessoal. Então, na indústria do suco de laranja, a gente tem, por exemplo, uma estação de tratamento de efluentes. E a gente comentou que na estação de tratamento de efluentes existe a formação do lodo. Esse lodo, ele tem algumas características, né? Além da matéria orgânica, que é altamente rico em matéria orgânica, a gente tem também alguns metais, nitratos, nitritos, sais de amônia e sulfetos, tá? Então, qual que é a característica desse lodo? Qual que é a classificação desse lodo? O lodo, na grande maioria das vezes, né, apesar de eu ter metais aqui, a concentração é muito baixa.
tá? Então, geralmente, a classificação desse lodo aqui é 2A, é um resíduo não perigoso e não inerte, tá? Óleo lubrificante, né, nas máquinas a gente utiliza bastante, também é um resíduo gerado na indústria de sucos. Baterias do maquinário, cinzas de caldeira, lâmpadas fluorescentes, apesar de estar em desuso, né, muitas indústrias ainda têm esse tipo de lâmpada, tá? Resíduos com graxa, lembrando, né, graxa é um resíduo perigoso e todos os resíduos que tiveram contato com a graxa vão ser consequentemente classificados como perigosos. Temos sucata de ferro, temos entulho proveniente de reformas. Isso são alguns exemplos, pessoal, dos resíduos sólidos gerados na indústria de sucos. Então, percebam que eu saí, né, da caixinha, né, pensei com amplitude aqui para identificar, porque realmente vocês, como futuros profissionais, vão precisar listar todos os resíduos, não só aqueles diretamente relacionados ao processo produtivo. Aqui também entraria, pessoal, por exemplo, os resíduos da parte administrativa. Também entra, também faz parte da indústria. Também preciso listar e preciso classificar. E uma dica para atividade mapa, pessoal, que eu dou para vocês é variem bastante o tipo de resíduo, tá? Não utilizem somente esses 3 aqui, porque vai dificultar nas próximas etapas. Então, procurem ser criativos na escolha desses resíduos, principalmente porque vocês vão ter que propor alternativas, né, lá na última etapa, de reutilização, reciclagem e redução. Então, se eu pego aqui somente esses 3 resíduos, vai ficar um pouco difícil de propor medidas ali de redução, por exemplo, tá? Então procurem variar bastante, que isso vai, ajudar bastante na atividade, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ó, a dúvida do Francisco. Na indústria de suco, a água entra como resíduo ou tem que estar contaminada? Na verdade, assim, a água ela não vai entrar aqui como resíduo sólido, tá? Vai ser considerada um efluente depois, até a atividade 1 de vocês falou sobre a água amarela. Então, percebam que a gente tem 2 problemas na indústria de suco de laranja, tanto os resíduos sólidos quanto os efluentes gerados, beleza? Olha aqui. É isso mesmo, pessoal. Obrigada pela participação. Vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre resíduos de serviços da saúde, tá? Então, aqui a gente tem uma legislação específica, porque são resíduos delicados, são resíduos críticos, são resíduos que têm potencial de contaminação química e biológica. Então, quando a gente fala de serviços de resíduos da saúde, a gente vai pensar na norma da Anvisa, aqui eu deixei em vermelho, gente, porque lá no livro didático de vocês, essa norma está desatualizada. Então, anotem aqui a norma correta para vocês utilizarem, tá? Nas atividades, enfim. É a Anvisa número 222 de 2018, a norma que vai tratar dos resíduos de serviço de saúde. E também a gente tem a CONAMA número 358 de 2005, tá? Para resíduos da saúde, de serviços da saúde, a gente vai esquecer um pouco daquela classificação classe 1, 2, 2A, 2B, e a gente vai pensar nessa classificação que está no slide, tá? A gente vai pensar em resíduos classe A, B, C, D e E. Resíduos classe A são todos os resíduos que têm potencial de contaminação biológica. Então, é todo resíduo que teve contato com fluidos corporais, né, entre eles o sangue, pode ser também urina, fezes, enfim, todo
fluido corporal, todo tipo de contaminação de agentes patogênicos vão entrar aqui nos resíduos de classe A, tá? Coloquei alguns exemplos para vocês aqui, por exemplo, a bolsa de sangue, a sonda nasofaríngea, as luvas, tudo que eu usei ali, né, em contato com o paciente, é um resíduo biológico. Tem também aqui a bolsa de colostomia, por exemplo. Então, tudo que tem contato com com os fluidos corporais. E também deixei aqui um exemplo que é bem legal da gente pensar, que são as embalagens, os frascos de vacinas. Quando a gente tem, por exemplo, uma vacina com um vírus atenuado, ele também vai levar a classificação A, porque tem um potencial risco biológico. Quando a gente pensa um vírus atenuado, a gente vai lembrar da vacina da Covid, por exemplo, que tinha vários tipos de vacinas, algumas delas eram com vírus atenuado, então tem a classificação A, ok? Depois temos os resíduos de classe B, que são os resíduos químicos. Então, aqui vai entrar, né, por exemplo, reagentes químicos de um laboratório de análises clínicas, vai entrar os produtos de limpeza dessas clínicas, desses hospitais, desses laboratórios e os medicamentos. Aqui também eu vi um comentário sobre medicamentos, eles vão ter essa classificação B aqui de resíduos de serviço da saúde. Então, medicamentos tanto os vencidos quanto os não vencidos vão se classificar aqui na classe B, tá? Classe C são os resíduos radioativos. Eles não são tão comuns assim, mas pensa lá numa clínica de radioterapia, a gente utiliza produtos radioativos, a gente está mexendo com radiação. Ali, os resíduos gerados em clínicas que fazem exames que emitem radiação, também são resíduos radioativos, que vão precisar de um cuidado maior, então por isso que é tão importante essa classificação. Temos aqui os resíduos comuns, que a gente pode pensar em restos de alimentos, em embalagens vazias que estão ali dentro dos quartos, fraldas, papel, enfim. Aqui a gente pode também, né, classificar como orgânico e como reciclado, mas são resíduos comuns. E observação importante, pessoal, lá no hospital a gente tem os quartos comuns e a gente tem os quartos com potencial infecção. Eu não lembro qual que é o termo certinho, tá? Mas existem quartos separados para pacientes com doenças infecciosas. Todos os resíduos gerados dentro daquele quarto, independente se é resto de comida, se é resto de embalagem, ele não vai ter mais essa classificação comum e ele vai ter essa classificação biológica, tá? De contaminação potencial biológica. Beleza? Então não vai ser mais um resíduo comum. E por fim, nós temos os perfuro-cortantes. Perfuro-cortantes é fácil, né, de pensar. Então, são as agulhas, são os scalpes. Aqui eu coloquei também um exemplo que não é tão comum, mas as vidrarias quebradas de laboratórios de análises clínicas, bisturis e até mesmo essas ponteiras de micropipetas que são utilizadas nos laboratórios também são resíduos perfurocortantes. E também os perfurocortantes, pessoal, eles também podem ter contaminação biológica, tá? Por isso que até no coletor, né, de perfurocortantes, deixa eu passar um slide aqui para mostrar para vocês. A gente tem esse aviso aqui, né, de resíduo infectante, tá? Então, além de ser perfuro-cortante, é um resíduo infectante, então precisa ser tratado como tal. Continuando aqui, a gente falou da classificação, agora a gente vai pensar, né, em como tratar esse resíduo, como manusear este resíduo. Então, os resíduos biológicos, eles precisam ser condicionados obrigatoriamente, tá, pessoal? Obrigatoriamente, em sacos brancos, rotulados aqui com substância infectante, tá? Então, eles precisam ser armazenados nestes sacos
em recipientes rígidos, né, assim como essa lixeira aqui que eu coloquei para vocês, também identificada com o resíduo infectante. Essa lixeira precisa ter o pedal para evitar ao máximo o contato da pessoa que está manuseando esse resíduo, para diminuir ao máximo, então, esse contato, beleza? Resíduos classe B. Quando a gente pensa, né, em resíduos classe B, eles devem ser, acondicionados em bombonas, só que na prática a gente acaba utilizando o resíduo, o saco branco leitoso também, para resíduo infectante, para coletar esses resíduos com, potencial de poluição química, tá? Mas, no geral, a gente precisaria dessas bombonas aqui. Radioativos. Resíduos radioativos é preciso de um cuidado muito mais especial que os outros, tá? Os recipientes aqui de armazenamento precisam ser vedados, tá? Com muito cuidado. E o abrigo desses resíduos radioativos, ele precisa ser construído com uma série de requisitos, precisa estar muito afastado, precisa estar ter um material específico para ser construído esse abrigo. Então, é um cuidado muito mais minucioso do que os demais, tá? Resíduos comuns. Aqui a gente não tem tanta preocupação. Posso colocar ele no saco preto, quando é orgânico, ou no saco verde ou azul, quando se trata de resíduos recicláveis, só para diferenciar mesmo. Os perfurocortantes, eles devem ser armazenados nas famosas caixinhas, na verdade isso aqui é uma marca, tá? Descarpac é uma marca. O termo correto aqui acho que são coletores de material rígido, alguma coisa assim. São essas caixinhas aqui que eu vou depositar os meus perfurocortantes, as agulhas, bisturis, enfim, precisa estar obrigatoriamente nessa caixinha aqui, como abrigo temporário. E falando em abrigo temporário, a gente tem aqui alguns exemplos de abrigos de resíduos, tá? Então, dentro das clínicas, dentro dos hospitais, a gente precisa ter um local específico para deixar armazenado esses resíduos até que a empresa ou o município vai lá, colete e realize a destinação correta. Então, da mesma forma, os coletores precisam estar identificados, o chão precisa ser impermeabilizado, esse abrigo precisa estar longe da luz, ao abrigo da luz, ao abrigo da chuva, obrigatoriamente, para que eles estejam seguros, para até que a empresa venha coletar e destinar adequadamente, ok? E uma observação importantíssima aqui, né? A gente precisa de jaleco, de luva, de todos os EPIs para manusear esses resíduos, ok? Resíduos da construção civil, pessoal. A gente comentou, o pessoal falou bastante aqui nos comentários sobre a construção civil. Aí a gente utiliza uma outra classificação, uma legislação específica. A legislação mãe é a CONAMA 307, mas existem várias outras resoluções que acabam complementando a 307, tá? Então, classe A, vamos esquecer essa classe A aqui dos resíduos de serviço de saúde. Resíduos classe A da construção civil são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Como assim, né? Para quem não sabe o que são agregados, são aqueles resíduos da construção civil que foram triturados, então coloquei lá, triturei tudo, e esses agregados podem ser utilizados para diversas finalidades, para pavimentação, para drenagem, enfim, uma infinidade de utilizações aqui. Então, resíduo classe A são esses reutilizáveis ou recicláveis como agregados, e resíduos classe B são recicláveis para outras destinações. Então, é o vidro, é a madeira, é o papelão e também o gesso. Aí eu coloquei uma observação importante aqui, pessoal, que no livro didático de vocês tem uma tabelinha da CONAMA 307,
e ele acabou classificando o gesso como resíduo classe C, que é impossibilitado de reciclagem. Só que, na verdade, né, a gente já sabe que existem tecnologias que possibilitam a reciclagem do gesso. Por isso que houve a criação da CONAMA 431, 2011, que mostrou algumas possibilidades de reciclagem do gesso e enquadrou ele aqui na classe B como resíduos recicláveis, tá? Para estimular mesmo a utilização desse resíduo que a gente sabe que gera-se bastante na construção civil, tá? E nem todo município possui uma empresa especializada para destinar, para reciclar, na verdade, esse resíduo, tá? Aqui em Maringá mesmo a gente tem empresas especializadas, tanto que o gesso ele não pode ser descartado na caçamba comum, ele precisa ser descartado separadamente. Eu preciso chamar essa empresa para reciclar o gesso, não posso descartar aqui junto com os demais resíduos, ok? Resíduos C são aqueles impossibilitados de reciclagem, então não tenho o que fazer com ele. E os resíduos classe D são os resíduos perigosos. A gente falou da tinta, né, anteriormente, que também teve a classificação perigosa lá no 2004, e aqui na construção civil a gente enquadra na classe D, resíduos perigosos, não só as tintas, não só os solventes, mas também todos os resíduos que tiveram contato com esses produtos químicos, tá? Então, por exemplo, uma estopa, se ela estiver limpa, ela vai ser classe C. Se ela estiver suja, com algum desses produtos químicos, vai ser classe D, tá? E aqui eu coloquei também o amianto como grande exemplo, né? O grande vilão, né? Alvo de muita discussão no passado, que é um resíduo da construção civil classe D. Beleza, pessoal? Então, falando um pouquinho de descarte, os resíduos da construção civil geralmente são acondicionados aqui na caçamba. Lembrando, né, pessoal, a gente vê as caçambas que parecem uma montanha, né? Não é certo a gente colocar tanto resíduo assim na caçamba, né? Tem uma capacidade, a gente não pode exceder essa capacidade da caçamba para que ela possa, então, ser conduzida até o aterro de resíduos da construção civil, que é um aterro especializado nesses resíduos aqui, beleza? Bom, por fim, já estourei bastante tempo aqui, pessoal. A gente aprendeu sobre as diferentes classificações de resíduos e, por fim, esses resíduos devem ser coletados e transportados. Aqui eu posso ter uma coleta regular, que é aquela coleta realizada pelo município dos resíduos sólidos urbanos. A gente pode ter uma coleta especial, que é a coleta, por exemplo, dos resíduos de serviços da saúde, dos resíduos da construção civil, né? Precisa ir por um local diferenciado, né? Não no aterro sanitário normal, então preciso de uma coleta especial. E nós temos a coleta seletiva também, né, dos resíduos recicláveis. E aqui eu coloquei uma observação de importância na segregação na fonte. Então, nós aqui, como cidadãos, a gente tem a obrigação, a responsabilidade de classificar e segregar nas nossas casas a coleta, os resíduos recicláveis, para que a nossa coleta seletiva seja efetiva, tá? Então, aqui a gente tem tanto a coleta seletiva porta a porta, quando o município vai até em casa, quanto a coleta seletiva, deixa eu lembrar aqui, o ponto de coleta voluntária, que acontece em alguns municípios em que as pessoas precisam ir até um local para realizar o descarte desses resíduos recicláveis. Isso não é tão interessante porque acaba desmotivando a população a realizar a coleta seletiva, ok? Bom, e por fim a gente tem aqui o conceito de logística reversa. Logística reversa, pessoal, é todo o esforço que eu faço para reciclar ou reutilizar os resíduos, né? Formando
um ciclo. Então, eu produzo um produto, esse produto é consumido, vai para o usuário final, o consumidor ali, ele faz a separação, esse resíduo é coletado e volta para a indústria num ciclo. Isso aqui é o que a gente chama de economia circular. E de fato, pessoal, quando a gente pensa nesse processo aqui, do início da aula, quando ele vem para a destinação final, o processo acaba aqui. Agora, quando eu reciclo ou reaproveito, eu volto para cá. Então, pensem aqui que é um ciclo. E é isso que a gente realmente se esforça para que aconteça. Todas as tecnologias, elas estão sendo voltadas para esses dois processos, que é reaproveitamento e reciclagem, para a gente estimular, então, o, a economia circular, aumentando o ciclo, que a gente chama de ciclo de vida dos resíduos. Beleza, pessoal? Então, vamos finalizar a aula por hoje. Depois eu dou uma olhadinha nos comentários de vocês. Desejo a todos ótimos estudos. Eu sei que é bastante conteúdo, mas eu peço para que vocês revisem, né, o material, os slides depois, para que vocês fixem bem os conteúdos e possam aplicar na nossa atividade mapa, tá? Nós estamos já na quinta semana, então já está na hora de dar uma olhada na nossa atividade mapa e já começar a fazer. Beleza? Então, agradeço a participação de todos, uma ótima semana e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!